Você quer se colocar nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, e eu quero realizar e fazer aquilo que o Senhor me chamou para realizar e fazer. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. É um texto muito conhecido por nós todos aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurado, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, por meio de Jesus, o Senhor nos dá uma nova identidade. Este é um ano, Deus, de impactar vidas, que nós possamos assumir esta identidade que o Senhor nos deu. Vivíamos em trevas, mas agora somos luz. A nossa vida não tinha graça nem sabor, mas agora nós somos sal na terra, porque o Senhor nos deu sabor e vida. E agora nós vamos também, Deus, manifestar esta vida, este sabor do Senhor, por onde passarmos, ó Pai. Espírito Santo, Deus, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas nesta noite, que a Tua palavra, Deus, venha frutificar em nós a 100 por 1, no nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele está localizado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. O Sermão do Monte nada mais é do que os maiores princípios que Jesus deu para os seus discípulos. O Sermão do Monte nada mais é um resumo do que é ser cristão e discípulo de Jesus. Se nós lermos aqui o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver que tem coisas aqui que são impossíveis para uma pessoa que não tem o Espírito Santo viver. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue viver aquilo que está no Sermão do Monte. Só dá para viver esse ensino de Jesus quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando a multidão escuta, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 7, lá no final, diz que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E por que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei? Porque Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. E não tinha nem como, porque Jesus era a própria palavra encarnada. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus veio para revelar a palavra de uma forma visível. Vamos lá, quando os discípulos andavam com Jesus lá, Pedro, Tiago, João, eles conseguiam viver o Sermão do Monte? Nesses 3 anos e meio que eles estavam com Jesus, os discípulos conseguiram viver aquilo que Jesus falava? Totalmente? Por quê? O que faltava? Faltava uma coisa. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda.
que nós vamos ver que depois que o Espírito Santo de Deus derrama sobre a igreja, aqueles homens se tornam homens totalmente diferentes de quem eles eram. Porque agora o Espírito Santo de Deus está dando uma nova identidade para aqueles homens. E está capacitando aqueles homens a viverem a palavra. Aqueles homens ouviam Jesus e em alguns momentos eles ficavam até assim: Senhor, mas isso é impossível. Sim ou não? Senhor, é impossível fazer isso, não tem como. Aí Jesus fala assim, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E amém, a gente pode aplicar isso de outras formas, né? Porque Deus realmente é um Deus impossível. Mas quando os discípulos questionam a Jesus, Jesus está falando ali de fé. E aqueles homens estão falando assim: Senhor, isso é impossível viver isso. Jesus está falando assim, para vocês é impossível, mas para Deus é possível. Porque chegaria um momento que aquilo que era impossível os homens fazerem, eles poderiam ser quem eles não eram capazes de ser, ter em Deus coisas que eles jamais teriam, e fazer coisas que eles jamais fariam. Mas agora nós podemos ser alguém diferente, termos coisas diferentes em Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. A gente já tem toda sorte de bênção, a gente já tem muito mais do que a gente nunca teria sem Jesus, e nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias, porque Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que a minha. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Ensino com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Vocês vão conseguir viver algo diferente. Porque eu digo agora, para a gente entender um pouquinho o que é esse sermão do monte, Jesus fala assim, vocês aprenderam assim, olho por olho, dente por dente. Agora eu digo para você que se você matar alguém no seu coração, você já é homicida. Jesus vai falar assim, você, se você adulterar, adultério era consumado. Não, você cristão não. Se você adulterar na sua mente, você é o quê? Você já é adúltero na sua mente, você já adulterou, você vai ser fiel realmente à sua esposa, ao seu marido. Detalhe, amar quem te ama é fácil, mas agora vocês vão ser diferentes, vocês vão amar os seus inimigos, e não vai só amar, você vai abençoar e orar por eles também. Gente, vamos lá. Uma pessoa carnal consegue fazer isso, mas uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela consegue? Ela consegue. Porque pelo Espírito Santo de Deus nós mortificamos as obras da carne. A carne morre, quem toma o controle é o Espírito. Gálatas capítulo 5. A nossa carne já está crucificada com Cristo. Gálatas capítulo 2 também, né? Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas agora eu não vivo mais na carne, porque quem vive em mim é Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós somos capazes de ser, ter e fazer coisas que nós jamais seríamos capazes. Alguém covarde como eu, tímido, porque eu sou tímido, tem hora que dependendo você vai ver que eu fico roxo, rosa, vermelho, porque eu sou tímido. Por mais que você não acredite, eu sou tímido, essa é a minha natureza. Mas a natureza de Deus agora está em mim. Ué, como isso, pastor? Vai lá para 1 Pedro. 1 Pedro não, 2 Pedro. Você vai lá em 2 Pedro. Você vai lá em 2 Pedro e diz no capítulo 1, versículo 3 assim: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê?
Qual que é uma promessa grandiosa, maravilhosa? Olha o que é aqui. Para que vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. A palavra de Deus está falando assim, que quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós somos participantes da natureza divina. O homem é pecador, sujo, impuro, mas agora um homem, pela presença do Espírito Santo de Deus, ele pode ser falado o quê? Ele é santo. Paulo vai falar assim, aos santos que estão em Coríntios. O que é os santos? Separado. Os cristãos que vivem para Deus, que já não vivem mais no pecado, que foram santificados, consagrados, separados. Foi consagrado, separado para quem? Para viver para Deus, para viver para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Esses dias o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu nunca mais esqueci daquilo. Quando eu estou fraco, desanimado, eu lembro que a forma que você explicou que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. A gente esquece, vamos lá. Quem criou todas as coisas? Deus. É grande e maravilhoso tudo que Deus fez? Você consegue explicar tudo que Deus fez? Deus é grande e Deus sustenta tudo na palma das suas mãos, como se fosse nada. Aí tem a gente, ser humano, pecador, limitado. Aí ele fala assim: eu vou habitar em você. Você vai ser meu templo da minha presença. Gente, isso aqui é um prédio. Nós separamos aqui, com certeza, como um lugar para adorar a Deus. A gente vai ter respeito por isso. Mas o santo dos santos, hoje, o lugar em que a presença de Deus habita é você. Por meio do sangue de Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não dá para a gente fazer nada escondido de Deus, porque Deus está vendo tudo. Deus sabe todas as coisas. Isso tem que gerar temor no nosso coração, tremor. Isso também tem que gerar alegria. Alegria do quê? De que eu era um bêbado, fumante, promíscuo. Um dia dei uma cabeçada na boca do meu pai, bêbado, depressivo, sem esperança. Mas hoje eu sou filho de Deus, resgatado, remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho a vida eterna, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a paz que o mundo não dá, eu tenho a alegria que vem de Deus dos céus, eu tenho a presença de Deus constante sobre a minha vida, porque eu sou filho amado de Deus, eu fui perdoado. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso tem que mover o nosso coração. Então Jesus vem para mostrar o quê? Que não são leis simplesmente, mas é o que muda o nosso coração, que muda quem nós somos. Amém? E a palavra de Deus aqui vai falar o que para nós? Você tem uma identidade. E ele começa a falar as bem-aventuranças, né? Se a gente começar a ver as bem-aventuranças, já faz parte da identidade do cristão. O cristão, ele é pobre de espírito. O que é isso? Ele é humilde. O cristão, ele chora diante de Deus, mas ele é consolado. O cristão, ele é manso. O cristão, ele é quebrantado. O cristão tem fome e sede de justiça. O cristão é misericordioso. O cristão é puro de coração. O cristão é pacificador. E o cristão vai ser perseguido por causa da justiça. Faz parte do que? Da nossa identidade. E a última parte aqui é meio desagradável, né? Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. O que? Se alegra duas vezes, se alegra demais, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
vocês. Está lá o profeta Isaías, está lá o profeta Jeremias, está lá o profeta Ageu, mas está lá quem? Dalécio, está lá o Dan, Edjane, a Tina, está lá o quê? Homens e mulheres de Deus. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, quando vos insultarem, quando os humilharem por causa do meu nome. E aí, como que nós vamos ser sal e luz no mundo? Como que a gente vai ser sal e luz no mundo? Vai estar tudo contrário a nós, mas a gente vai continuar mostrando para o mundo e para as pessoas que nós vivemos por algo muito maior. Porque ser sal, quando é só picanha e filé mignon, é fácil. Agora eu quero ver quando você tem que matar a rã, fazer fritinha com salzinho. Tem época da vida que parece que é assim, né? Pega lá o sapo, ainda você tem que tacar o sal no sapo e engolir. E você tem que engolir o sapo como? Glória a Deus. Você é diferente disso. Não vou agir na minha carne, eu vou agir mediante o teu Espírito. Aí o pastor Roberto fala, né? Você engole o sapo com a perna aberta, assim, vai descendo, vai rasgando tudo. Mas, o que você faz? Porque você é filho de Deus. Você vai abrir a sua boca para salgar e você vai iluminar o mundo. Amém? Então nesse ano nós vamos impactar vidas. Nós vamos ser sal e vamos ser luz. Amém? Vamos impactar, vamos ser sal e vamos ser luz do mundo. Amém? Esse é o tema da minha mensagem. Amém. Então Jesus, Ele redefine a nossa identidade. Gente, dá para viver sem sal e sem luz? Quem gosta, eu sempre falo isso, né? Quem gosta de comer, várias vezes eu falo, uso essa ilustração. Quem gosta de comer churrasco de picanha, aí você faz sem sal. Um costelão, quem gosta de costelão, aí você não põe sal. Vai ter o mesmo sabor? Não. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, amém? Então, primeiro, nós somos o sal da terra. O sal, ele era considerado naquela época algo puro. O sal significava pureza. O sal significava um pouco dessa questão da santidade naquela época. Ele para separar. Porque vamos pensar aqui, o mundo, ele está apodrecendo, o mundo está apodrecido, sim ou não? E o sal, o que ele faz? Ele mantém a pureza das coisas. E aí uma segunda qualidade do sal, que a gente quer conservar e preservar. O sal ele não permite que as coisas venham se desgastar, que as coisas venham se deteriorar. Naquela época lá, o que eles usavam muitas vezes, né? Antigamente, acho que até no sítio, né? Era banha com sal, era isso que eles colocavam, não era isso? Era banha com sal, né? Eles colocavam nos potes assim para conservar as coisas, era isso, né? Para conservar, por quê? Porque não permitia que se estragasse. Tinha geladeira. O sal era usado para o quê? Para conservar, para preservar. Aonde o cristão está? Gente, assim, hoje no mundo é assim. O que é certo, no mundo é assim, no mundo. O que é certo é errado, e o que é errado é certo. O mundo é assim ou não? O mundo inverteu os valores. Parece que você tem que fazer o que é errado, parece que está tudo bem. E quem faz o que é certo, parece que está errado. Sim ou não? Parece que é errado você ser certo. Mas eu quero dizer para você que é cristão, continue sendo sal. Continue preservando, porque quando você se posiciona, você preserva a sua casa, você preserva a sua família, você preserva a sua identidade diante de Deus. Gente, assim, infelizmente, né? A gente escuta
escuta tanta coisa de alguns lugares, de igrejas. E glória a Deus, não é só Betel, existem outras igrejas que ainda se preservam na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Ainda temos um remanescente fiel de Deus. Mas nós escutamos tanta coisa. E quem era para ser sal, quem era para se preservar a pureza, na verdade, o que? Estão contaminando as coisas. Estão contaminando o altar. Estão contaminando o testemunho de cristão. De ser cristão. Está vendo lá? Fulano lá diz que é crente. Está vendo lá? Fulano diz que é evangélico, faz isso, porque vão falar. Ser cristão não é ser perfeito. Mas se a gente for no Sermão da Montanha aqui, está escrito assim, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus está falando isso no final do capítulo 5 do Sermão da Montanha, que nós temos que ser o quê? Perfeitos. Gente, perfeito, a gente não vai ser perfeito. Mas dá para a gente ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? O pastor ele tem que ser irrepreensível, sim ou não? É uma das características pastorais, sim ou não? Está lá. Tanto em Timóteo como em Tito. O pastor seja irrepreensível. Marido de quantas mulheres? Uma só mulher. E aí vai, mas das qualidades do pastor. Tá? Isso. Nós como cristãos, nós conseguimos ser irrepreensíveis pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se as pessoas vão levantar falsos testemunhos contra nós é uma coisa, mas nós temos condições em Deus das pessoas olharem para nós e falar assim: aquela pessoa, ela é diferente. Aquela pessoa ela não é igual a todo mundo. Aquela pessoa ela tem algo diferente de Deus na vida dela. Gente, tem pessoas que você olha e você vê isso ou não? E você tem procurado também ser essa vida, essa pessoa diante de Deus. Você tem procurado ser sal, por quê? Porque se o sal perde o sabor, como que você vai restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não se posiciona como cristão, o mundo vai pisar em você. E Satanás vai pisar em você e te humilhar. É isso que Satanás faz. O que Satanás ainda faz? Está vendo? Você está assim porque você fez isso, você fez aquilo. Gente, não é Deus que faz isso, tá? E não é o pastor também que fica incriminando os outros, não, né? Você fez isso, está vendo? Por isso que você está assim. Porque quem vem para pisar não é Deus. Quem vem para pisar é quem? O mundo e o diabo. Eles que vão pisar em você. E ainda, eu sempre falei isso para os jovens: Satanás vai querer te humilhar, te culpar para que você se afaste de Deus na igreja e você não consiga mais se levantar. Se perde o sabor, como que vai restaurar? Humanamente é impossível. Mas se você falar assim: Senhor, eu me arrependo, santifica a minha vida, restaura a minha identidade, porque eu quero me posicionar como um verdadeiro cristão, como filho de Deus. Eu quero salgar, Senhor. Eu quero trazer sabor à vida das pessoas. As pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão com uma vida sem graça, mas eu quero ser sal neste mundo. Eu quero trazer alegria. Aonde há tristeza, eu quero trazer a paz. Aonde Deus as trevas, eu quero trazer a luz. Eu quero ser alguém diferente, usado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E até esses dias pregando eu falei assim, eu acho que é a terceira vez que eu estou falando isso, né? Porque é ano de impactar vidas. Eu falei assim, não seja crente sem sal, mas também não seja crente sal grosso. Não seja aquele crente sem graça, mas também não seja aquele crente insuportável. Tem crente que é insuportável. A pessoa já não aguenta nem mais ouvir. Seja equilibrado. Tempere com sal as suas palavras. Amém? Glória a Deus. Segundo, nós somos o que também? A luz do mundo. Vocês são a luz do mundo.
A luz é para ser o quê? A luz é para ser vista, sim ou não? Você já andou com a luz apagada na sua casa e bateu o dedo na quina, alguma coisa assim? Você já bateu a cabeça? Alguém já fez isso? A gente acha que sabe o caminho, né? Mas o dedinho sabe o caminho melhor que a gente, né? Sabe o dedinho da quina. O dedinho parece que mira na quina, né? Aí você fala, mira e vai. A gente precisa do que? Da luz. A gente precisa o que? Iluminar o caminho. Nós precisamos ser referencial de Deus. Aqui a palavra vai falar o que? É uma cidade construída sobre um monte. Efésios vai nos falar assim, que nós temos que ser luzeiros no mundo. Um cristão que se posiciona de longe, as pessoas veem que ele é alguém diferente. Quando eu me converti aos meus 18 anos de idade, verdadeiramente, eu comecei para a faculdade, e ali tinha amigos ainda da minha antiga vida. Ah, você não faz isso? Não faço mais isso. Graças a Deus eu me converti numa época boa, né? Eu me converti, meu pai colocou um carro na minha mão. Graças a Deus foi na minha conversão, porque se fosse antes, não teria sido bom. Porque a gente sabe que não é o jovem. Mas foi numa época boa, por quê? Tal lugar eu não ia. Dependendo do lugar, a gente vai ali na cantina comer. Aí eu ia. Mas ninguém via mais saindo palavrão da minha boca. Palavras tortas não saem mais da minha boca. Palavras sujas já não saem mais da minha boca. Você fala com os jovens, vamos lá, palavrão. Todo palavrão tem conotação sexual. Não sei se você já parou para pensar nisso. Todo palavrão ele está relacionado a sexualidade. Pode reparar, todo tipo de palavrão. Se você pensou aí, nem que tenha pensado de uma forma santificada na sua cabeça, mas ele tem a ver com o quê? Com coisas sexuais, porque o Satanás vem para distorcer a sexualidade, que a sexualidade é para ser algo bom de Deus, desfrutado no casamento, mas Satanás vem e distorce aquilo. E aí pega o quê? Enche as pessoas de imoralidade. Isso é manifesto através dos seus lábios com palavrões, com palavras tortas. Né? A ponte partiu, né? Vai lá na ponte que partiu, não sei o que, a pessoa vai, né? Não sei o que. Aí você pode reparar que é tudo relacionado ao quê? Sexualidade. Por quê? Porque Satanás quer distorcer o que é bom. O cristão que é luz, do seu lado só sai o que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra podre, somente a palavra que edifica, conforme a necessidade, para que transmita a graça a quem te ouve. Sabe qual é o versículo seguinte disso? Não entristeçais o Espírito, Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A forma que eu uso os meus lábios para salgar, para iluminar, está revelando o meu coração. Então, quando a forma como eu falo, ou eu vou ser luz, ou eu vou ser trevas. Jesus vai falar aqui também: se em ti houver trevas, um pouco de trevas nos olhos, quão grandes trevas serão? Eu tenho até uma pregação que é olhos bons. Eu tenho uma pregação que é olhos bons. Por quê? A forma que a gente vê as pessoas, Deus, a vida. Então, tudo isso, gente, está dentro de nós. E quem que muda dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Preste atenção, querendo ou não querendo. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você é cristão, discípulo de Jesus? Então a palavra de Deus diz que você é colocado sobre uma cidade colocada sobre um monte. As pessoas vão olhar para você. Você vai honrar a Jesus ou você vai envergonhar Jesus? Nossa, a palavra boa para quarta-feira, né? Glória a Deus.
Ou nós vamos honrar, ou nós vamos desonrar. Gente, aqui eu estou pegando neve, tá? Com os jovens eu sou mais violento ainda, porque eles estão enfiados no mundão lá, eu sei como que é a coisa. Ou nós vamos falar o que edifica, o que constrói, ou nós vamos destruir. Ser luz é ter uma palavra de Deus nos nossos lábios. A luz também ela serve de direção, de guia. Está à noite, anda, vamos supor que está à noite, eu vou pegar jogo budista aqui, eu vou com o farol apagado? Eu vou com o farol apagado ou com o farol aceso? Vou com o farol aceso, porque a luz ela vai me mostrar o que? O caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu caminho na palavra, a palavra ilumina, a palavra me direciona, a palavra me leva a uma direção. Eu vivo e caminho na palavra. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Ser luz é como ser um farol em meio à tempestade. Eu peguei muita tempestade esses dias, não? Bastante, né? Peguei 3 nessa tempestade. Você pode ser um sinal de Deus no meio da tempestade de alguém. Porque o cristão ele tem que ser como um farol. O farol é colocado sobre que terreno? Geralmente. O farol geralmente ele está construído sobre um lugar mais ou menos ou sobre um lugar firme? Sobre a rocha. Cristão, você que está na rocha, Jesus Cristo, seu Senhor. Edificar a sua vida sobre a rocha. Mateus capítulo 7. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como uma casa construída sobre a rocha. Quem vive a palavra está sobre a rocha e tem autoridade e é luz para as pessoas no meio das trevas. Amém? Você vai ser um farol de Deus em meio às tempestades para as pessoas, sim ou não? Amém? Você vai se levantar, você vai ter uma palavra de Deus, você vai ter uma oração. Gente, antigamente eu ficava mais desesperado com as coisas, sabe? Ficava assim. Mas para mim só chega coisa boa, né? Para mim só chega coisa boa. Tem hora que chega coisa assim que eu falo assim: como que esse ser humano conseguiu pensar nisso para fazer isso? Eu não sei nem como conseguiu ter a criatividade para fazer um negócio desse. Errado, né? Pessoas, como são criativas para o mal. Eu falo assim: não é possível que a pessoa consiga fazer isso. Aí consegue. Eu me desesperava muitas vezes. Eu falava assim: meu Deus, como que eu vou resolver isso? Hoje eu já não me preocupo mais. Eu estou na rocha. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar graça, as coisas vão se resolver, as coisas vão se alinhar, e eu vou continuar sendo um referencial de Deus para aquilo que precisar ser. Eu vou continuar, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou em crise, não é o que as pessoas falam que vão me afetar, não é o que o mundo está vivendo, está em guerra, não sei o que, agora o mundo está lá, não sei o que, guerra para cá. Não quero nem saber de guerra, eu estou em Cristo, eu estou no meu Senhor, eu estou firmado na rocha, eu vou viver a palavra, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou chegar, porque eu vivo para Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Tem hora que a tempestade está difícil, está maluco, está terrível, está complicado, mas eu estou em Cristo Jesus. Do lado as coisas podem estar turbulentas, mas eu estou em Cristo. Eu não vou viver uma vida escondida, mas eu vou ser como algo construído, que uma cidade construída sobre um monte. Eu não vou ser uma candeia escondida debaixo da cama, mas eu vou me levantar posicionado em Deus. Por quê? Para que eu apareça? Não, por quê? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Mas qual que é o fim de tudo isso? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A alegria, como sempre o pastor Alberto diz, a alegria vai ser nossa, mas a glória vai ser de Deus. Em 2026, você vai se levantar como sal, como luz, vidas vão ser impactadas através de você. Amém, igreja?
Vidas vão ser marcadas através da sua vida. Mas você precisa dar um passo a mais com Deus. Eu acho que eu preciso dar um passo a mais com Deus. Eu não sei você. O cristão que acha que está perfeito, que é o que diz aqui, né, que sejam perfeitos, na verdade alguma coisa está certa. Eu não sou perfeito. Eu quero dar um passo a mais em Deus em 2026. Você quer dar um passo a mais em 2026? Você acha que tem vidas que Deus quer marcar através da sua vida? Você acha que Deus tem vidas que Deus quer impactar através de você? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Que a alegria que eu tive, que muitos de vocês vão ter também. Eu tive a alegria do quê? Da minha sogra se batizar em novembro. Tive a alegria da minha avó confessar Jesus. 3 vezes, eu fui confessar 3 vezes. A gente não sabe quem é salvo, quem é salvo. Eu não sei. Eu sei da minha salvação. A sua não sei. Não sei se é salvo, se não é salvo. Como você está? Não sei. Eu sei o que eu tenho que estar. Porque a salvação é o quê? Individual. Mas naquilo que depender de mim, quem está na minha volta vai ter que ser impactado pela presença de Jesus de uma forma ou de outra. Ou vai fugir da luz às trevas, ou vai se aproximar da luz, confessar que Jesus é o Senhor, o Salvador, e vai viver uma vida para a glória de Deus, porque eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Assim glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Não estou vivendo uma vida para mim, estou vivendo uma vida para Deus. Não estou vivendo uma vida para a glória de homens. Os mestres da lei não tinham autoridade, porque viviam para eles. Mas Jesus tinha autoridade, porque ele vivia para Deus. Você vai viver para Deus em 2026? Você vai deixar o Espírito Santo de Deus encher a sua vida? Então em 2026 a glória de Deus vai te... Eu vou continuar pregando isso aqui o ano inteiro. Até dia 31 de dezembro de 2026, essa igreja, as pessoas vão estar mais cheias da presença, da glória de Deus, vai estar mais alegre, com a alegria da salvação. A brasa do altar vai tocar nela, ela vai ser santificada, ela vai ser restaurada. Ela estava covarde, curvada, ela vai se levantar em ousadia, autoridade, intrepidez do Espírito Santo. Ela vai colocar a mão sobre o enfermo, vai ser curada. Vai ser o pastor, não. Vai ser você. Você vai orar, vai ver gente curada. Você vai orar, vai ver gente restaurada. Você vai orar, vai ver gente liberta. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus em 2026. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ai, pastor, eu oro há tanto tempo, continuo orando. Pastor, eu clamo há tanto tempo, continua clamando no nome de Jesus. Deus vai te usar como instrumento nas mãos dele. Eu creio nisso no nome de Jesus. Amém? Escolha de onde você está. A palavra de Deus nos diz: você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. O que vai falar lá no versículo 10? Que a luz de Deus, a glória de Deus, ela vai se revelar na nossa vida, porque nós somos povo do Senhor. Gente, a Bíblia está cheia disso. Você vai se levantar em 2026, você vai resplandecer a glória de Deus, você vai assumir a sua identidade como filho de Deus. Tem hora, você acha que tem hora que a gente quer desanimar, sim ou não? A gente quer desanimar, Satanás vem lançar um monte de mentira do inferno na nossa cabeça. Tá vendo lá, não dá certo, as coisas não caminham, você não rompe isso, aquilo, outro, você ora, não tem resultado, blá 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 blá. Onde é bom na nossa cabeça? Encher sua cabeça de minhoca. Mas em 2016 você fala, se você vai se posicionar e falar assim: eu sou filho de Deus. Eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou liberto. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de Deus. Eu vou salgar, eu vou iluminar, eu vou me posicionar, eu vou viver coisas maiores em Deus neste ano. No nome de Jesus, a minha casa vai ser impactada, meu esposo, minha esposa, meus filhos, filhas, neto, neta,
tia, parente, colega do trabalho, vizinho, vai ser marcado pela presença de Deus no nome de Jesus.